Olá, vamos começar nossa segunda aula sobre AutoCAD. Hoje a gente vai aprender a criar uma planta baixa. Então aqui é a planta que a gente vai fazer. Seria a planta térrea do sobrado. E aqui eu coloquei todas as informações de cotas, é uma planta humanizada. Aqui eu coloquei uns detalhes da janela. Então J1, J2, J e P3, que seria uma porta. Então só um detalhe com a vista isométrica, a gente vai aprender a fazer isso mais tarde. Coloquei algumas informações sobre as portas P1, P2, P3, J1 e J2 que estão aqui. Então ó, P1, P2, P3, aí J1 e J2 são as janelas. Então, esse arquivo aqui eu fiz num programa chamado SolidWorks. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho a vista da casa, a vista frontal. Então aqui seria a fachada. Eu consigo ver outras vistas. Vim aqui, orientação da vista. Eu posso ver, por exemplo, perspectiva isométrica. Então ele faz aí a perspectiva isométrica, mostrando aqui com ângulos iguais. Então aqui a gente vai ter ângulo de 120 graus entre os eixos. Eu consigo ver todas as vistas, superior, por exemplo. Então aqui a gente está vendo a parte de cima da casa. Consigo ver as vistas laterais. Ao se girar eu consigo ver todas as vistas. Então aqui eu consigo escolher a vista que eu quero. Por exemplo, perspectiva isométrica por trás. Aí, então eu consigo também, se eu der o zoom aqui com o botão scroll do mouse, a gente consegue também fazer igual no AutoCAD. Outro recurso interessante que eu tenho aqui, vamos colocar aqui na perspectiva isométrica vista pela frente. Então, vou ver por aqui, por esse lado. E eu vou dar o zoom. Esse recurso aqui é para cortar, vista de seção. Então, eu vou selecionar essa face e vou apertar aqui, vista de seção. Eu consigo cortar a casa. Então, por exemplo, conseguiria fazer a planta baixa a partir dessa daqui. A planta baixa seria o corte a 1,5 m e a vista superior a partir desse corte. Então eu vou selecionar aqui a partir desse plano aqui de baixo. Eu quero que ande 1,5 metros. Então aqui seria nossa vista da planta baixa. Então a gente fez o corte. Se eu pego isso daqui e coloco na vista superior, a gente teria o desenho da nossa planta. Então aqui a gente consegue ver, ó, aqui é a garagem, aqui eu tenho uma salinha, que eu não coloquei os nomes, mas poderia ter colocado. Aqui é a escada, só que aqui ele cortou parte da escada, porque a gente cortou ali no objeto 3D. Aqui eu vou ter o elevador, aqui eu vou ter uma área de serviço e de lazer, aqui eu coloquei uma piscina, aqui eu coloquei a cozinha, um banheiro, a sala e uma sala aí de estar. Vamos agora começar a desenhar nossa planta baixa. Então perceba que aqui eu já abri o AutoCAD e comecei um novo desenho. Aqui está em Drawing 1, então eu não salvei ainda. Vamos configurar tudo desde o início para a gente trabalhar agora com unidade de medidas metros e definir a área de trabalho como sendo a área do lote. Então eu vou vir aqui, cliquei aqui, apareceu meu cursor. Vamos só relembrar o comando do cursor. Então, para deixar o cursor desse tamanho, a gente vai digitar cursor size. Vai dar um Enter e vai colocar aqui 50 e vai dar outro Enter. Então ficou aí desse tamanho e a gente usaria o Pick Box, Enter, 5, Enter. Então agora a gente tem o cursor. Vamos definir as unidades de medidas para metros.
Vou digitar units e vou dar Enter. Vai aparecer essa janela, vamos colocar 2 casas de precisão e aqui a gente vai colocar em metros. Então a unidade vamos colocar metros, ok. Vamos abrir aqui o comando OP. Nas preferências, só relembrando, você pode ativar o Enter com clique do botão direito do mouse, aqui nessa opção. E eu também vou colocar aqui para metros. Metros, metros. Você pode alterar também a opção de salvar. Eu vou salvar como AutoCAD 2010. E basicamente é isso. Então a gente vai OK. Agora a gente vai usar o comando Limits para limitar a área de trabalho. Limits, Enter. Aí o primeiro ponto você vai colocar 0,0, seria a origem. E agora você vai colocar o tamanho do lote. No caso, o lote que eu vou colocar vai ter 9 metros por 18. 18.5. Enter. Então 9 por 18.5. Agora eu vou ajustar o grid para ficar só na área do lote. Então eu vou colocar assim, grid, display, Enter, 2. Então perceba que sumiu, dou um clique duplo com o scroll do mouse. Ele dá o zoom extend. Perceba que o nosso grid aqui não está configurado. Então a gente vai configurar o nosso grid. Ele está muito espaçado, então você não vê nada aqui. Então a gente vai aqui embaixo, no Snap Mode ou no Grid Mode. Vamos aqui no Snap Mode, clique com o botão direito e vem aqui na opção Snap Settings. A gente vai colocar aqui o Snap de 5 centímetros, ou 0.05. Então é aqui também, 0.05. Mesma coisa no Grid Spacing, eu vou botar 0.05. Então a menor medida que a gente vai ter é de 5 centímetros. E aqui, Medial Line Average 5, né? Vou deixar 5. Então aqui a gente vai ter uma linha mais grossa a cada 5 unidades desse daqui. E a gente vai em OK. Então aqui está a nossa área de trabalho configurada. A ideia agora é fazer o desenho. Então a gente vai, é interessante salvar, então a gente vai aqui Ctrl S, e aí vou salvar aqui na área de trabalho, chamar esse desenho aqui de planta underline terra. Então essa vai ser a planta do terra. Salvar, save. Então agora a gente vai fazer o desenho propriamente dito. Antes de começar o desenho, vamos vir aqui nessa parte de baixo e ver alguns recursos que a gente tem. Então vamos vir aqui, dar o zoom. Então bem aqui eu tenho a opção Grid Mode, que é para habilitar o grid. Então você pode usar F7 para habilitar. Então tem que estar azul para estar habilitado. Tem aqui Snap Mode, eu vou habilitar essa opção. Então, quando eu habilitar o Snap, apenas o AutoCAD vai permitir apenas que se mova a cada 5 centímetros que a gente configurou. Vou habilitar também aqui a opção Ortho Mode para fazer apenas ângulos retos. Então agora a gente vai usar o Polyline. Eu posso vir aqui em cima, ou então digitar Polyline, Enter. E aí eu vou colocar a origem. Então a gente pode ou dar o zoom aqui. Eu venho aqui, eu dou o zoom e aproximo aqui e clico quando tiver 00. A gente consegue isso porque a gente habilitou o Snap. Então eu clico aqui, eu subo, eu posso digitar o tanto que eu quero subir. Eu quero subir 18.5, Enter. Então se você perceber, a linha travou lá em cima, tirar o zoom, está lá em cima. Eu venho para a direita e digito o tanto que eu quero andar, no caso é 9 metros. Digito para baixo o tanto que eu quero andar, no caso é 18.5. E aí
Para finalizar, você usa Enter. Perceba que a gente fez a linha de contorno, exceto a parte inferior. Eu vou fazer agora a parede externa. Então eu vou selecionar isso daqui e vou utilizar o comando Offset. Enter. E vou colocar o tanto que eu quero andar, 0.20. Enter. Eu quero o offset para dentro, então eu vou clicar na parte de dentro. Se eu quisesse para fora, clicaria na parte de fora. Então, quero o offset para dentro. E ESC para sair. Aqui embaixo eu vou completar com o comando Line. Então você pode vir aqui em cima ou digitar Line. Line, Enter. Vou pegar aqui e até aqui. ESC. E aí eu clico o botão direito do mouse, eu dou Enter para voltar ao mesmo comando. E termino a outra parte. Então aqui a gente fez a parte externa. Eu vou unir toda essa parte externa. Então você pode selecionar tudo. Você pode usar a seleção. Você vem aqui na parte de fora. Clica em um ponto. Clica e solta. Clica em um ponto e solta. E arrasta até pegar todo o desenho. Então aqui a gente usou a seleção azul. Tudo que tiver dentro dessa seleção azul, todos os segmentos de reta, eles vão ser contemplados. Eu poderia também ter usado a seleção verde, que é quando você faz pelo outro lado. Então eu cliquei aqui do lado direito, soltei, e aí eu cliquei aqui do lado de... Eu peguei ali uma parte dos componentes, mas perceba que ele seleciona tudo. Então eu peguei aqui, ó, eu quero pegar essas linhas que eu criei embaixo, e também quero pegar esse polyline que eu criei. Então, ó, basta pegar aqui no cantinho, com a seleção verde ele já pega tudo. Eu vou usar o comando Join para unir tudo. Então eu vou J, só J Enter já vai, olha lá, Join, Enter. Então agora tudo isso daqui é só um único segmento de reta. O único composição de reta, na verdade, né? Então é uma composição, é como se isso tudo virasse um polyline. Pois eu uni. Então agora a gente vai fazer as paredes internas. Então eu vou utilizar aí, você pode usar o comando Line e o Polyline. Se a gente usar o Line, depois é só a gente unir com o comando Join. Então agora a gente vai fazer as paredes da frente. Eu vou voltar aqui no desenho. Perceba o seguinte. As cotas vão orientar aqui a distância que a gente tem que percorrer. Eu quero fazer essa parede aqui da frente. Eu vou aproveitar e fazer logo toda essa parede aqui, desprezando as portas. Vou considerar que a parede é completa, depois eu corto as portas e tiro as janelas também. Então qual é a ideia? A gente vai ter que subir, a partir desse ponto aqui inferior, a gente vai ter que subir 7,6 metros. Aí eu subo até aqui, 7,6 metros, eu tenho que andar 3,71 metros até essa parede aqui. Depois a gente vai descer 2,60 metros até aqui. Depois eu tenho que vir desse ponto até esse daqui. Não tem a dimensão, mas a gente consegue deduzir. Então, por exemplo, se aqui é 3,71 e se eu for lá em cima, eu consigo ver que essa distância toda é 5,42. Se você pegar 5,42 e subtrair de 3,71, você vai ver que essa distância aqui, daqui para cá, vai ser de 1,71. Após isso, a gente desce aqui 1,70 m. E aí eu vou ter que andar agora esse 2,98 mais 20 centímetros aqui da parede. Então vai ficar 3,28. Então vamos fazer isso daqui. Então voltando aqui para o nosso desenho, a gente vai utilizar o Polyline. Eu vou descer aqui, deixando a opção Object Snap habilitada. Eu vou descer nesse ponto, vou aproximar o mouse aqui e não vou clicar.
Quando ficar essa caixinha verde, significa que ele selecionou ali a aresta. Aí eu vou subir. Quando você sobe, aparece uma linha tracejada verde e um xizinho. Está indicando que está subindo por essa linha. Então esse xizinho aí e essa linha tracejada indica isso. Então a gente vai ter que subir aqui 7,60. Aí eu coloco Enter. Então eu vou tirar o zoom um pouco, subir aqui. Perceba que já travou ali em cima. Aqui a gente vai andar 3,71. 3,71, vou dar Enter. Vou descer. A gente vai descer 2,60, vou dar Enter. Vou vir para esquerda, 1,71, que foi aquela medida que a gente achou. 1 ponto. Então aqui 1,71. Enter. Eu vou descer 1,70 m, 1,70. Enter. E aqui eu vou finalizar chegando até o fim. A gente nem precisa colocar essa última medida. Perceba que ele fica, como o Snap está habilitado, ele fica meio com problema aqui. Uma forma de solucionar isso é você vai até embaixo, aí não clica, aí você sobe. Aí ele já vai deixar você terminar e você pode clicar em qualquer ponto aqui, que ele acaba fechando aí sua reta. Agora eu quero só cancelar, então a gente vai ESC para finalizar o comando. Perceba que a gente já fez toda a parte da frente aqui com o único comando Polyline. Já aproveitei e fiz tudo. Então agora eu vou dar um offset. Então eu vou digitar o comando offset, Enter, a distância de 0,20 e aí selecionar o objeto. Aí o offset vai ser para dentro. Então aqui eu já fiz a minha parede inferior. Eu posso já fazer o corte aqui. Então, a gente pode utilizar o comando trim, tr, enter, e enter de novo, são 2 enters. Aí eu corto essa parte e vou cortar a outra parte do outro lado. Então aí a gente já fez nossas paredes da frente. As janelas e a porta aqui eu vou deixar para depois. Vamos fazer todas as paredes primeiro. Então, voltando lá no nosso desenho, vamos olhar. Então, voltando no desenho, a gente pode, por exemplo, fazer essa parede aqui. Vamos fazer essa parede agora. Então, essa parede, ela está, a partir dessa outra parede de baixo, ela anda 2,81 e depois o tamanho dela é de 2,98. E aí aqui depois a gente faz uma parede cortando até lá em cima. Então eu posso pegar essa parede aqui, como ela está na mesma linha, eu faço logo essa parede toda cortando até o fim do desenho. Então essa parede aqui, depois eu saio só cortando aqui os excessos. Então cortando esse corredor, cortando essa porta e essa porta da escada. E aqui também essa porta aqui desse quarto. Então vamos fazer essas duas. Então eu vou fazer essa linha aqui, que está 2,81, e depois eu já faço essa linha até lá em cima. Então, voltando aqui para o nosso desenho, vamos pegar de novo o comando line, pode ser line para variar. Então eu vou vir aqui na parte de baixo, não vou clicar, eu vou subir, a gente vai subir aqui 2,81, 2,81, Enter, e aí eu vou vir para a direita o valor de 2,98, 2,98, Enter, ESC para cancelar. Vou fazer o offset, então vou digitar offset, Enter, e vou colocar a distância de 0,20, Enter, selecionar o objeto, e o offset nesse caso vai ser para cima. Então aí perceba que a gente tem a nossa parede finalizada. ESC para cancelar. Agora eu vou só pegar uma linha e ligar até lá em cima a partir desse ponto. Então eu vou pegar uma linha, a partir desse ponto, vou ligar até
a parte superior do nosso desenho. Então a mesma ideia, aqui eu vou vir até aqui nessa ponta, arrasto o mouse para a direita e clico. Então ele já faz a linha reta, porque a gente está com o Orthomode habilitado. Dessa linha aqui eu faço um offset de 0,20. Então eu vou vir aqui, offset, Enter, 0,20, Enter, seleciono o objeto, clico o botão direito na parte direita e pronto. Perdão, foi o botão esquerdo. Então você clica o botão esquerdo e botão direito ele dá o Enter para sair, ou então você digita ESC para sair. Vamos cortar essa parte aqui. Então vamos cortar isso daqui que a gente fez, que eu não quero. Então eu vou TR, Enter, Enter, seleciono esse, cortar aqui também. Cortar aqui, deixar só a parede. E eu corto lá em cima também. ESC para sair. Vamos voltar no nosso desenho e ver qual é a outra linha que a gente pode fazer. Então vamos aproveitar e já vamos fazer essa linha daqui e essa linha daqui também. Aqui é um corte da escada, por isso que ficou maior. Então a gente vai fazer só essa aqui, da parede 0,20, fazer essa daqui, que seria as paredes do elevador aqui. Então a gente vai andar 1,09 essa distância, e aí eu faço essa primeira parede. A partir dessa segunda parede eu vou andar 1,95 e eu faço essa segunda parede. Então vamos voltar no nosso desenho. Vamos pegar de novo o Line, ou então a gente pode aproveitar aqui, eu já tenho essa linha aqui, eu posso só dar um offset nela. Eu posso selecionar aqui, ó, e fazer offset, Enter. E aí a distância que eu quero nesse caso é 1,09. 1,09. Enter. E aí eu clico na parte de cima. Mesma coisa, então eu pego de novo. Aí eu vou digitar 0,20, Enter. Então eu fiz a parede. A partir dessa parede aqui, eu tenho que andar 1,95 para cima. Então eu vou vir aqui, digitar 1,95, Enter. E depois aqui 0,20. 0,20, Enter. ESC para sair. E eu vou cortar agora com o comando Trim. TR, Enter, Enter. E eu vou cortar os excessos. Esse e esse. Vamos voltar no nosso desenho para ver o que a gente pode fazer. ESC para sair. Então, a gente já fez essa parede, essa. Vamos fazer essa parede vertical aqui. Essa parede vertical é de 1,09 a partir da borda. Então a gente vai andar 1,09 a partir dessa outra borda que a gente criou aqui. Então vamos fazer agora. Então voltando no nosso desenho, vou vir aqui Line, e aí eu vou posicionar o mouse aqui, vou andar para a direita, vou digitar 1,09 para ele travar no 1,09, vou até a parte de baixo, venho aqui na aresta e ando para a direita e clico. ESC para sair. Então a gente andou aqui 1,09. Vou fazer o offset. Então vou selecionar aqui e dar offset e vou deixar a distância 0,20 e clicar na parte direita. Então a gente fez aquela parede. Vou cortar, vou sair desse comando e vou cortar com o comando Trim. TR. 2 Enters. Corta. Corta. ESC para sair. Então vamos ver onde mais tem parede. Então Alt. E aqui. Ó, agora a gente tem que fazer essa parede aqui do banheiro. A gente pode
fazer essa linha, ó, a gente tem que descobrir a distância aqui, ou então, né, aqui é mais complicado, eu não sei qual é a distância que está aqui, não está indicado, a gente pode vir por cima. Perceba que por cima, essa paredezinha aqui, ó, tem a distância de 4 metros. E essa paredezinha, o tamanho total dela é de 1,91. Se eu eliminar esse 0,20 aqui, que seria dessa parede, a gente consegue fazer o restante dessa parede. Então, 1,91 menos 0,20, a gente vai ter aí a distância, que vai ser 1,71. Então, aqui 1,71 é essa distância. Então, vamos voltar lá e fazer 1,71 aqui. E depois, andar 3 metros. Então, dessa linha aqui, eu ando 3 metros para fazer a linha de baixo. Então, vamos voltar. Então, a gente vai pegar aqui Line. Vou vir nesse vértice superior. Vou andando aqui. Então, eu só posicionei o mouse e andei para baixo. Vou digitar 4, seria 4 metros. Então, travou lá embaixo. Aqui eu vou andar 1,71. Enter. Vou descer 3 metros. Eu vou fazer toda essa parte. Então, ó, 3 metros. Enter. E aqui a gente já pode até fechar. Então, eu vou fechar aqui. Então, seria, eu posso só digitar o tanto que eu quero andar. É 1,71. Enter. Aí, ESC para sair. A gente fez a parte de fora do banheiro, né? Então, voltando aqui no desenho. A parte de fora, a gente andou aqui 1,71, andou 3 para baixo e andou 1,71 para terminar aqui, o banheiro. Esse daqui poderia até ter andado até o fim, porque aqui a gente vai cortar, né? Então aqui eu poderia ter estendido até o fim. Mas vamos deixar assim para a gente terminar ali, usar o comando extend. Então eu vou fazer o offset para dentro. Então vamos fazer o offset para dentro. Então eu vou vir aqui, offset, enter. Perceba que como eu usei o line, se eu fizer offset, ele vai fazer individual, o offset de cada um. Então a gente pode fazer assim, o offset de cada um e depois cortar os excessos. Ou então, antes de fazer o offset, a gente pode unir esses segmentos de reto. Eu vou selecionar esse e esse. Não precisa do Ctrl, eu selecionei sem necessidade. Então é só selecionar os segmentos que você quer, J, Enter. Então selecionei aí, virou agora um polyline. E aí desse polyline eu vou fazer offset. Offset, Enter, 0,20, Enter. E aí eu clico dentro, então ele já faz o offset aí do jeito que eu queria. Agora a gente vai ESC para sair e eu vou cortar esses excessos aqui. TR, Enter, Enter. Vou cortar aqui e corto aqui. ESC. Lembra desse segmentozinho que eu sei que vai até aqui? A outra parte? Então a gente vai usar o comando. A gente pode usar uma linha para terminar. Nesse caso, como a gente transformou em uma polyline, não vai mais funcionar o comando extend. Vamos testar. É X. Enter. Enter de novo. Não, funcionou também, né? Então funcionou. Então eu vim aqui e estendi o segmento. Aqui também, aqui embaixo, como isso daqui vai ser um corredor, eu também posso estender esse segmento. Então aqui a gente já faz o corredor e eu posso cortar essa parte e essa outra. Então ESC, a gente vai aqui TR, Enter, Enter, seleciono aqui o que eu quero cortar e pronto. Então perceba que agora a gente tem aqui o banheiro feito e eu tenho já a parte aqui da cozinha, a sala de estar. Agora tem aqui o elevador, tem aqui a parte da escada. Então da escada
essa parte aqui a gente também pode cortar. Então eu vou fazer aqui X para estender. Vou estender aí 2 enters, né, o segundo enter. Estendo esse daqui, estendo esse, e eu vou cortar essa parte aqui. Então eu vou usar o comando trim, tr, 2 enters, seleciono. Então pode selecionar tudo, assim. Esse daqui ele não permitiu. Quando não permite, é porque o segmento já está cortado. Então basta você selecionar o segmento e deletar. Então aqui seria a nossa escada. Então a escada também, ela não vai ter... Ela vai ter uma porta aqui. Do jeito que a gente fez lá, seria uma porta. Ele tem um pequeno dentinho aqui do batente. Então a gente pode fazer esse pequeno dentinho. Então eu vou fazer assim. Vou vir aqui. Vou andar 2 unidades. Então eu vou botar de 10 centímetros. Então, ó, perceba. Eu vou vir aqui na aresta. Andar 1, 2. Como o snap está habilitado, ele só anda a cada 5 centímetros. Clico aqui. E aí a mesma coisa. Venho aqui embaixo. Ando. Clico aqui. ESC. Então aqui eu tenho o pequeno batente que eu vou colocar uma porta. Só o batente da porta ali. Então aqui eu vou andar 0,90. Então eu vou vir aqui offset, enter, 0,90. Seleciono esse daqui e clico na direita. Então perceba que ele fez aqui mais um terminalzinho. Então, agora a gente pode cortar. Eu vou cortar isso daqui. Eu vou TR, corta aqui, corta aqui. Então a gente vai ter um portal aí na escada. Então eu deixei aí no projeto, tem um portal na escada. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então eu venho aqui, ando 1, 2 para baixo, cliquei. Aí eu vou andar 0,20, aqui ele está travando, que está fora das nossas medidas padrões. A gente andou 1,71, então por isso que ficou assim. Nesse caso você pode mudar o snap depois, se precisar. Então agora, esse daqui, eu vou fazer um offset de 0,90 para baixo também. Então a gente vai vir aqui, offset, enter, 0,90, enter, cliquei para baixo, ESC. Então eu vou cortar esses excessos aqui, TR, corto 2 enters, então corto esse, corto esse. Então aqui já tem um lugarzinho da nossa escada. Vamos fazer essas outras portas. Então agora a gente vai usar de novo line. E eu vou vir aqui nesse vértice, vou andar 1, 2 para cima. Clico aqui e ando 0,20. Opa, aqui deu um probleminha. Então ele ficou deslocado para lá. Você pode vir aqui e mover, ou então você pode poderia ter feito maior. Aqui, ó, estiquei. E aí depois a gente vem cortando com trim. Aí eu corto essa partezinha que sobrou. Essa parte aqui eu vou dar um offset para cima de 0,90 também. Então a gente vai vir offset, enter, e vou colocar 0,90, enter, vou clicar em cima. Então aqui a gente fez o espaço da porta. Eu vou cortar aqui, TR, enter, enter, corta aqui, corta aqui. Então aqui a gente já fez mais uma porta. Vamos fazer a porta da entrada, que é uma porta grande. É uma porta de 1,30 m.
Isso está especificado lá no nosso desenho. Então, se você abrir aqui o desenho, é aqui P2. Ó, P2, se eu vim aqui, ó, P2 é uma porta de 1,30 m por 2,40 m. Então, a P2 é uma porta de abrir. Então, tá aqui. Faltou o arco aqui, né? Depois a gente coloca. Então, mesma ideia. Eu vou vir aqui, pegar o line. Vou andar aqui. Venho aqui a partir desse vértice. Aí eu ando aqui. A partir do vértice a gente vai andar. Nesse caso eu tenho que digitar 10. Opa, deu um problema. Fazer assim, fazer diferente esse ponto, porque ele não está coincidindo. Então a gente vai vir aqui, nesse vértice, e vem nesse vértice, ESC. Então eu vou pegar isso daqui, eu clico aqui, ó, até ficar, eu venho aqui com o mouse, espero ficar vermelho, clico, ando para a direita e digito o tanto que eu quero deslocar. Vou deslocar aqui 10. No caso seria 10, é 0.10, 10 centímetros. Então aqui eu fiz a nossa linha. Dessa linha aqui eu vou fazer um offset de 1,30 m. Então 1,30. E vou clicar. Então clica aqui para a direita. ESC para sair. Vou cortar. TR. Enter. Enter. Corto aqui. Corto aqui. Então a gente já fez mais uma porta. Vamos fazer mais uma porta aqui. Então, isso daqui, mesma ideia, a gente vai vir aqui com line. Eu vou vir aqui nesse vértice, vou subir 2 unidades para ser 10. Clico aqui. Aí eu venho aqui, ó, como ele está com o snap habilitado, ele fica assim. Então você tem que ir no vértice e subir. E aí você manda andar 0.20 para ele já ficar certinho o tamanho. Então agora desse ponto aqui eu vou subir 0.90. Então todas as portas estão sendo 0.90, menos aquela que é maior da entrada. Então eu vou vir aqui offset, enter, vou colocar 0.90 e clicar para cima. Então perceba aí que a gente fez a porta. Agora eu vou cortar. ESC para sair. Vou usar o comando trim. Corta aqui e aqui. E aí a gente tem mais uma porta sendo feita. ESC. Pessoal, tudo isso daqui a gente fez na camada 0. Isso daqui está errado, né? Então eu vou até aproveitar e já vou arrumar isso. Então vamos criar uma nova camada agora. Eu vou vir aqui, Layer Properties. Vou criar uma camada chamada Paredes. Então vou vir aqui e a camada vai se chamar Paredes. A cor que eu vou colocar aqui magenta. Vamos ver se fica bom aí para ver. Então deixar aí magenta, ok. E a gente deixa aqui o estilo da linha padrão, por enquanto. Na hora de imprimir a gente pode aumentar, mas aí vai depender da escala. Então a gente tem que fazer um cálculozinho. Depois eu vou ensinar isso para vocês. Então vou fechar aqui. Então a gente criou uma camada chamada paredes. Vou selecionar tudo isso daqui e vou colocar na camada paredes. Então perceba que ficou na cor da parede, ficou magenta. Vamos fazer o lugar das janelas. Então quando eu tenho a janela, eu não preciso tirar a parede do lugar, porque a janela, se a gente visse por cima,
ainda ia aparecer uma parte do desenho da nossa parede. Então a ideia é a gente vai só marcar o lugar da janela e depois a gente coloca o traço para indicar a janela. Então a gente vai vir aqui com line. Essa janela aqui é de 3 metros. Então vamos ver lá no nosso desenho. Ó, ela é uma janela de 3 metros, que é o J1. Vamos dar uma olhada aqui no J1. Ó, 3 metros por 2,20 metros. Então a gente vai ter que fazer ela centralizada. Então perceba que aqui é 3,71. Uma forma de fazer isso é a gente criar uma linha aqui no centro. A gente pode criar uma linha do centro e depois andar 1,5 metros para cada lado. Aí a gente tem uma janela de 3 metros. Então voltando no nosso desenho. Vem aqui. A gente vai pegar aqui o line. A ideia é fazer uma linha aqui no centro. Eu poderia configurar aqui o snap para que também seja feito no centro. Então vamos ver aqui. Deixa eu tirar minha imagem daqui da frente. Vou andar aqui para cá a tela. Então, aqui nas opções de OSNAP, a gente tem Endpoint, está marcado, e eu também tenho Midpoint. Eu vou deixar essa opção marcada. Então, eu vou marcar aqui. Então, quando eu vier agora com a linha, a gente vai poder fazer ali no Midpoint. Então, a gente vai vir aqui, ó, linha. Então, eu vou vir aqui, ó, perceba que apareceu um triângulo no meio. Então, eu vou clicar aqui no Midpoint e vou subir. Venho aqui, então vou dar o zoom. Eu subo até aqui e ando para a direita para ele ficar reto. Então, cliquei. A gente fez uma linha auxiliar que ela está bem no meio. Então, qual é a ideia? A gente dá um offset para cada lado. Então, eu vou vir aqui e digitar o comando offset. Enter. E eu vou colocar aqui 1,50. Enter. E aí seleciono o objeto e venho, ando para a direita. E esse mesmo objeto vem, ando para a esquerda. E essa linha que eu fiz eu posso apagar, del. Isso daqui está na camada 0. A gente pode deixar na camada parede. Então, como a gente não selecionou antes, tudo que a gente faz está na camada 0. Então eu posso vir aqui e mudar a camada para a camada parede. Então o que eu desenhar agora vai estar na camada parede. Vamos fazer essa janela aqui também. É a mesma ideia, essa daqui é uma janela de 2 metros, centralizada. Então ela vai ter que estar no centro dessa parede. Então a gente vai vir aqui, line, pega aí até onde está o triângulo, clica, vai para cima, então eu vou dar o zoom aqui, vem até onde esse triângulo aqui, e aí eu clico aqui. No caso o snap deu problema, então vamos fazer de novo. Então eu clico aqui, porque o snap, a gente pode desabilitar o snap mode, quando está trabalhando com o snap. Então aí ele permite você vir até aqui e andar. E aí eu venho aqui e ESC. Aqui a gente vai andar 1 metro para cada lado. Então eu vou vir aqui, offset, enter. Vou colocar 1, enter. Então vou vir aqui para a direita, depois eu faço o mesmo para a esquerda. Opa, aqui está errado.
A janela, na verdade, aqui, ela tem o offset, ela é de 1,5 m só, não de 2 metros. Então, se a gente olhar lá, nossa janela, seria nossa janela J2, ela tem o tamanho de 1,5 m. Eu falei 2 metros, está errado. Então vai ter que andar 0,75 para cada lado. Então a gente vai vir desse ponto aqui, fazer um offset 0,75. Enter. Clico aqui, clico na direita, clico aqui, clico na esquerda. Então eu posso ESC para sair, pego essa linha aqui, deleto. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Então, voltando lá no nosso desenho. Aqui em cima, eu fiz uma pequena parede. Aqui, na verdade, ela vai ser uma janelinha. Isso daqui vai ser um aquário. Eu fiz isso daqui, vai ser a piscina e aqui é um aquário. E aí eu fiz de alvenaria. As paredes do aquário aí são de 0,15. Então a gente pode fazer essa paredezinha aqui. Então essa distância dessa parede vai ser assim. Eu vou criar aqui mais uma parede de 0,15. E essa parede vai descer 3,70 aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma paredezinha aqui. Vai descer 3,70. Depois termina com essa outra paredezinha aqui do outro lado. Então vai ser assim. Eu vou vir aqui com line. Daqui, desse ponto, eu vou descer 0,15. E vou andar para a direita a distância de 0,55. Vou descer aqui 3,70 metros. E aí eu vou voltar para cá. Eu vou vir aqui, vou vir até o midpoint aqui e vou subir. Então eu não cliquei, agora eu clico. E aí ESC para sair. Então agora a gente vai fazer os offsets. Dessa linha aqui, eu vou fazer um offset de 0,15. Então a gente vai vir o offset para a direita. Então eu vou vir aqui offset, Enter, 0,15, Enter. Selecionei esse objeto. E aí eu venho para cá, clico. Então ele fez essa parede aí. ESC para sair. Então tem aí nossa parede sendo feita. Dessa outra aqui eu vou dar um offset também. Então eu vou vir aqui, offset, também de 0,15, e esse offset vai ser para baixo. Enter para sair, ou ESC. Agora eu tenho que juntar essa parte com essa. A gente pode só puxar aqui. Eu puxo aqui. Pode até puxar mais. Ou eu puxo indicando aqui com o snap, ó. Então você vem aqui, a ideia é você seleciona aqui. Eu venho até aqui para ele indicar que até esse ponto. Que aí ele trava. E aí aparece um X, eu clico. E esse daqui eu vou puxar ele até. Eu venho aqui, ó. Puxa até aqui. E essa. Então eu fechei esse vértice aqui. A gente pode cortar isso daqui. Esse daqui eu também tenho que estender. Então eu vou estender esse.
Então seleciono aqui, vou até lá em cima. Perceba que ele vai, como o snap está habilitado, eu tenho que vir nesse canto aqui e voltar para cá. Então, ó, vim aqui, cliquei. Então ele permite fazer ESC para sair. Vou cortar essas partes aqui. TR, Enter, Enter, corta aqui, corta aqui. Então ficou igual o nosso desenho. Cortei aqui também. Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso desenho. Eu tenho que fazer essa outra paredezinha aqui. Essa outra paredezinha também de 0,15. E ela vai andar 0,35 a partir dessa parede superior. Então vamos voltar lá e fazer. Então a gente vai vir aqui com line. Dessa linha aqui superior, então eu vou vir aqui com o meu cursor, colocar no fim dessa linha, desse segmento. Vou descer, então tem que descer. Então eu venho aqui, desço, tem que aparecer o X. Vou digitar 0,35, Enter. E vou vir para a direita, o tamanho aí. Então até o fim. Então a gente vai vir aqui até o fim. Vem aqui na extremidade e desce e clica. Então aí você fez a sua linha. Essa linha eu vou dar um offset 0,50. A gente vai vir aqui, offset. Opa, eu errei aqui o comando. Offset 0,15, perdão. 0,15, Enter. Então vou para baixo. ESC para sair e Trim para cortar. Então TR, Enter, Enter, 2 Enters, clico aqui. Então agora a gente vai fazer as duas colunas que tem aqui. Seriam as colunas do aquário. Eu vou vir aqui, descer, vou descer 1,20 m, 1,20 m, Enter. E vou vir aqui para a direita. Então eu vou vir aqui até o centro aqui, subir, cliquei. Então a gente fez aqui nossa primeira pilastra, né? Nossa primeira linha da pilastra. Ela vai ser uma pilastra de 20 centímetros, então eu vou dar um offset. Offset, Enter, 0,20. Então para baixo. Dessa outra aqui, a distância dela também vai ser 1,20 para baixo. Então a gente pode vir aqui, nesse daqui, e dar um offset de 1,20 para baixo e eu clico. Mesma coisa eu faço para essa outra. Então offset de 1,20 e clico. Então aí a gente fez as nossas pilastras. Então beleza, a gente termina essa aula fazendo todas as paredes. Para finalizar, é interessante a gente unir tudo isso daqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou selecionar tudo e vou dar o comando Join. Então perceba agora que a gente uniu todas as linhas contínuas aí. Então aqui, tudo isso daqui está unido.
Aí se eu quero unir mais esse do outro join, então olha lá. Então selecionei, ó, já está unido esses dali também. Então se eu quero unir essa parte aqui, essa com essa, J. Esses dois aqui não tem como, né? Então eu vou unir só esse com esse. Vou vir aqui J. Então como eles estão separados, não tem como unir. Se você tentar o comando join, não vai. Então ele só une o que está junto aí, ó. Aqui faltou a gente cortar essa parte. Então vamos cortar aqui, usar trim. Enter, enter. Cortar aqui. Talvez por isso também que não uniu. Então vamos selecionar esse e esse outro. E esse outro. Então esse daqui ele já uniu. E eu vou colocar o join. Então agora ele uniu todo esse segmento aqui. E uniu também todo esse segmento aqui. Quando você deu o join, esse segmento se uniu. Esse segmento se uniu. Esse todo aqui, o contorno se uniu. Esse interno se uniu. E esse daqui também se uniu. Então o join não, na verdade ele não junta todos os componentes, ele vai juntar tudo que está fazendo contato entre si. Então como se fizesse só um caminho único. Isso daqui é interessante para quando a gente for fazer o projeto do 3D. Então na próxima aula iremos aprender como fazer as janelas J1, J2, as portas P1, P2 e P3 e como rachurar as paredes.